Dizem que nós, brasileiros, somos os maiores e melhores produtores de memes do mundo. E eu não duvido disso. Mas é possível usar memes para divulgar e engajar perfis políticos? Ou de apoio a um político, causa ou movimento? Estou aqui com dois experts em memes de conteúdo político. E eu vou apresentar eles para vocês logo após a vinheta. Olá, eu sou Roberta Eringer e esse é o podcast do Estratégia Política Digital. Você já segue a gente no Instagram? Lá tem muito conteúdo bacana para te ajudar a construir a sua presença online. O nosso arroba é o arroba e underline política digital. Segue lá. Eles criaram uma página no Facebook para apoiar o então pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes. Mas ao invés de criar um conteúdo sisudo, chato, eles inovaram. Começaram a falar de política usando memes. E o sucesso foi tão grande que em vários outros estados e cidades, os também apoiadores do político criaram páginas semelhantes. Fernando Mendonça é advogado e consultor político. O Ismael Alequete é designer gráfico e ilustrador. E eu vou pedir para o Fernando contar um pouquinho como que começou tudo isso para a gente. Boa noite, Fernando. Boa noite, Roberta. Obrigado pelo convite. Boa noite, Ismael, e todos os ouvintes do E-Política. É um prazer estar aqui. A militância política começa como qualquer outra. Você acredita em um ideal e começa a tentar divulgar aquelas ideias do seu candidato para outras pessoas. E no nosso caso, aqui especificamente no Rio de Janeiro, nós ajudamos a fazer um evento de um candidato que era pré-candidato a presidente, no caso era Ciro Gomes, e daquela galera ali que ajudou a organizar o evento, que ele fez uma palestra, criamos uma página chamada Cirão Carioca. E porque Ciro tinha morado no Rio, e logo de cara eu tive muito uma inspiração, Roberta, na Dilma Bolada, que foi muito ativa nas eleições de 14, né, com a Dilma e tal. E eu tive essa inspiração no Dilma Bolada. A ideia era, no início era para ser tipo, quase como uma personagem, mas acabou que não foi tanto nesse sentido. E começamos o trabalho e apareceu pessoas para ajudar, dentre elas o meu amigo Ismael Aliquete, ilustrador, que a gente já estava fazendo algumas coisas relacionadas a Ciro de uma forma bem humorada, mas o Ismael, ilustrador, e o Lucas Pingot, que é um outro design, e outras tantas pessoas, eles deram um tom profissional, digamos assim, na construção dessas imagens e desses memes. Deu muito certo, como você falou. Eu costumo dizer que fomos a primeira página regional pró-política do Brasil, da história do Brasil, tipo, com esse tom bem humorado. Páginas maiores relacionadas a Ciro aderiram à ideia e começou a se replicar e acabou que essa questão do meme virou uma marca registrada da militância pró-Ciro Gomes. E assim fez muito sucesso e até hoje nós vemos memes que têm 2, 3 anos, 4 anos, 5, sendo ainda usados nas redes sociais. Esse viralizou e não só viralizou, mas permaneceu, né? Isso que é bacana. Quando o meme é bom, ele não morre, gente. De vez em quando ele aparece. Boa noite, Ismael. Tudo bem? Ismael, fala um pouquinho pra gente de como que foi essa experiência de falar de política, podendo usar sua arte e podendo usar sua arte fazendo humor, né? Eu acho incrível isso. Boa noite, pessoal. Boa noite, Fernando. Boa noite, Roberto. Quando eu entrei para o Serão Carioca, eu não entrei muito numa vibe de humor, não, né? Tanto que o Fernando teve que me doutrinar nessa empreitada aí de fazer memes, porque eu não entendia de bulufas de memes, né? O Fernando falou, faz isso, faz aquilo, porque o meu negócio sempre foi montagem, né? Eu fazia muitas montagens com o Ciro, né? O Ciro, sei lá, pilotando um carro de Fórmula 1, por exemplo, ou então o Ciro Caça-Fantasmas, que esse viralizou também, né? Aí ele, não, faz umas coisas assim mais bobinhas, mais que,
que pegue mais o público que está antenado em seriado. Aí eu vinha com as ideias de seriado lá da década de 80, e Fernando vinha e falou, porra, cara, parou no tempo, sabe? Eram as situações engraçadas, mas na qual eu fui aprendendo, né? A utilizar os seriados mais recentes, né? Fazer essas analogias de meme, e deu certo, né? A gente conseguiu pegar um público relativamente bom. Nossa, realmente foi impressionante. A gente vê, né, até hoje, muitos memes. Depois até vamos falar sobre isso. Tem uma ilustração, né, ou uma montagem do Ismael que também já é antiga e andou viral, mas esse é outro assunto para outro bloco aqui. Uma pergunta, né, quero fazer para vocês, que eu acho que todo mundo que faz gestão de perfis políticos pode ter essa dúvida. Gente, dá para planejar meme? Dá para fazer de maneira estratégica ou o meme simplesmente ele acontece ali? Eu acho, Roberta, e ouvintes, que tem as duas coisas. Com o tempo, o Ismael começou a entrar num ponto que é interessante. Com o tempo, a gente percebeu que existia toda uma ciência por trás de um conteúdo que viraliza. E isso você vai pegando fazendo. Você testa uma coisa aqui, testa coisa acolá. Nos seus conteúdos do E-Política, eu vejo que você fala muito disso, essa questão da prática, de você ficar fazendo muito teste, de ver o que dá certo, o que não dá. E ali você começa a perceber o que seu público gosta, da forma que ele curte. Então, quando você começa a entender isso, aí sim você começa a conseguir planejar algumas coisas. É bem possível. Mas, claro, que um conteúdo que viraliza, ele depende muito do time do momento. Não é uma coisa. Tem coisa que a gente faz achando que vai viralizar muito, e tem coisa que a gente não dá nada e vira um sucesso Desse estrondoso. jeito. É desse jeito. É desse jeito mesmo. Às vezes o Ismael vai entender, acho que vai sentir mais isso que eu vou falar. Porque muitas vezes eu também sou designer gráfico, e muitas vezes a gente faz um planejamento daquele post para, né, e faz aquela arte bem elaborada e tal, e aquilo vai floda, assim, você fica super frustrado, né? E muitas vezes, até eu já tive essa conversa com o Fernando, eu queria que ele falasse um pouco também sobre isso, que ele me disse, né, em algum momento, que o meme ele é um amigo explicando uma coisa para um amigo. Fernando, fala um pouquinho mais sobre isso, que eu acho que esse aí é o ponto do meme. O meme ele tem uma característica, né? Até esse termo meme, ele remonta a lá no Egito, né? Quando as iconografias que, né, várias culturas eles usavam imagens para transmitir uma mensagem. E hoje, quando a gente fala meme, está pensando no conceito mais geral de alguma imagem que comunica uma mensagem de algo crítico ou satírico, né? Ele gera uma identificação muito fácil. E isso é um meme no plano geral. Se você fosse fazer o meme de um ponto de vista mais técnico, eu diria que qualquer ilustração é meme, mas o que se percebe nas redes, não, que meme ele tem essa característica orgânica de gerar um sentimento nas pessoas. E, e é até interessante, porque o Ismael é ilustrador. O Ismael ele transita muito nessa linha tênue. Você tem a linha muito tênue entre a ilustração, uma arte bem feita de propaganda de algo, e o meme em si. E acaba que quem define o que é o que vai ser o que, acaba sendo muito o público. Por isso que eu falei, tem vezes que você planeja algo que você acha que vai bombar e não vira um meme. E tem vezes que vira, né? Eu tive essa experiência no início da pandemia, não sei se o Ismael sabe disso, eu fiz uma coisa para o meu perfil pessoal ali do Facebook, que foi uma brincadeira, aquela que você escolhe um número e uma cor da sua roupa. E eu lembro que isso foi parar lá com. Mas assim, foi uma coisa que, assim, para brincar com os meus amigos do Facebook apenas.
E isso foi parar com o Felipe Neto no Twitter. E eu lembro que nesse dia, nesse dia, assim, todos os nomes que tinham ali naquela lista ficaram nos trends. Então foi uma coisa louca. E quando um conteúdo viraliza, assim, gente, parece um furacão, assim. Assim, a maioria das vezes que isso aconteceu comigo, de conseguir viralizar um conteúdo de humor, né? Não nos perfis que, obviamente, eu trabalho, mas viralizar algo de humor, foi algo muito assim que estava quente no momento, né? Um conteúdo bem quente ali. E foi assim, muito obra do acaso, né? Então, assim, eu acho muito incrível como que vocês conseguem ter viralizado tantas coisas, entendeu? Vocês conseguem lembrar de um meme específico que vocês ficaram surpresos com a repercussão dele? Eu posso dar o exemplo do Rick Mori, que foi uma insistência brutal do Fernando, né? Eu não conhecia nada de Rick Mori. Ele, faz alguma coisa do Rick Mori. Eu falei, não sei que porra é essa de Rick Mori. Aí ele, toma aqui, é esse desenho aqui. Aí eu assisti. Eu tive que assistir. Foi 2 temporadas, Fernando? Que era. Você teve que Foi. assistir, Ismael. Ficou viciado, É, né? Ficou viciado no desenho. Eu vou assistir também. fiquei viciado, fiquei viciado, porque é um desenho inteligente. Eu falei, porra, então eu vou fazer. Aí eu. Foi o quê, Fernando? Foi o Rick, o Mori e o Ciro na nave, né? Isso. E que deu uma repercussão danada, né? Eu não sabia que tinha um público tão grande do Rick Mori. A gente Assim, pode assim, essa falar que esse conteúdo foi planejado, né? Porque você ficou ali estudando, né? Dois Não, meses. pior não, esse não, porque ele viu e teve a inspiração de fazer Ah, algo. Agora que a gente ultimamente está nessa vibe mais de queremos falar isso, como vamos fazer isso? Agora que estamos nessa vibe, mas isso é um amadurecimento do processo criativo que aconteceu. mas Mas agora você antes já era sabe muita com quem você está intuição. falando, né? Agora você já sabe com quem você está falando. Quem é o seu público? O que que ele quer ouvir? O que que ele vai achar engraçado? O que que ele vai compartilhar? Porque já tem o quê? 4 anos que vocês estão com a página, é isso? Isso. 4 anos? Deu tempo de Nem sentir. sei. Eu acho. Não, É isso, é isso. 2017, é, 2017. acho que É. deu tempo. Acho que quando. Por isso que a gente sempre fala, né? Que o marketing político, principalmente, tem que começar sempre antes, para testar. Né? Então vocês tiveram um tempo aí para ir testando o que que pegava, o que que não pegava, o que que ia flodar. Então hoje eu acredito, né, vocês que podem responder melhor, que vocês praticamente já têm algumas coisas que vocês olham e falam, isso aqui vai bombar. Uhum. Tem isso? Tem. O Ismael que tem uma característica, você falou de programado, lá na campanha de 2018, o Ismael tinha muito uma insistência de fazer memes com jogos, gamers, né? Os games e jogos, Call of Duty e tal. Ele tinha muito essa pegada, muito essa pegada. E eu, como eu não sou muito do games, eu até não me dava muita moral, não. Mas os memes que o Ismael fazia, eles foram fundamentais para o Ciro reduzir a rejeição dele num público de 16, 24 anos com esses memes de games, aí depois a gente fez os memes de animes, tem um do Dragon Ball, agora viralizou um outro meme que não é nosso, mas lá em 2018 a gente conseguiu fazer alguns memes relacionados a animes, e isso foi planejado, aí a gente, caramba, tem que atingir esse público. Aí rolou vários memes relacionados a games, e foi bem interessante, atingir um público mesmo. Olha, para quem está ouvindo, isso é assim, uma baita de uma informação, né? Como que através dos memes a gente consegue atingir públicos diferentes, né? E públicos muito jovens também a gente consegue, através de memes, né? E dá assim para você criar várias linhas de memes também, né? Uma para determinado. Sua página tem lá 3 tipos de públicos diferentes, tem um público mais jovenzinho, tem. Porque o Facebook ainda é a rede com maior número de usuários. Então a gente vai ter ali um público assim bem diversificado, obviamente, dentro do nosso segmento vai ter. Então vocês conseguiram, o que eu achei legal, que vocês conseguiram conversar com, sei lá, alguns públicos diferentes e conversar por memes. Isso é realmente incrível. E eu tenho uma lembrança muito forte da Cirão Carioca, eu não lembro
exatamente qual meme, quais foram, mas eu lembro que eu achei assim, né, lá em 2018, eu achei sensacional, assim. E eu vi que boa parte das pessoas, pelo menos que eu conhecia, que foram apoiar, né, que demonstravam apoio e tal, e que compartilhavam coisas do Ciro, elas compartilhavam muito mais memes do que um material mais sisudo, mais chatão, assim, sabe, de política. Então, vocês conseguiram quebrar o gelo através da Cirão Carioca. Foi realmente, assim, eu acho que foi um marco dentro do que a gente esperava ali, foi um diferencial muito grande, né? E vocês acham que realmente essa visão que eu estou tendo de que vocês conseguiram quebrar o gelo e conseguiram trazer esse público, vocês realmente perceberam essa, essa diferença através do Cirão Carioca? Ismael, fala aí. Você acha, Ismael, que Assim, vocês conseguiram alcançar públicos que talvez o Ciro não alcançaria? Ciro Gomes? como o Ciro não tinha uma estrutura assim gigantesca, como tem outros partidos, por exemplo, o PSDB, o próprio Lula, eu acho que o Ciro, não sei se o Fernando vai concordar comigo, eu acho que o Ciro foi o primeiro a pegar um público não só antenado na política, como também antenado nas coisas assim de entretenimento, né? Seriado, que dá para fazer uma mistura e também dar fazer um chamado para a pessoa entender a política, né? A gente usar alguns conteúdos, né? De seriado, de anime, de gamers, para fazer uma inserção política. E assim, eu acho que também agora, na pandemia, onde muita gente, né, se internou na Netflix, na Amazon Prime, né, e está consumindo mais, né, esse tipo de conteúdo, também é uma boa jogada para quem quer fazer futuramente um marketing político para poder fazer essa inserção também, esse amálgama de ideias. Né? Eu não estou muito antenado em todos os seriados, mas eu sei que tem alguns que têm um chamado mais político. Né? Tem até esse do xadrez. Qual é o nome mesmo, Fernando? Esse da menina que Gambito da joga Rainha? xadrez? Nossa, esse é perfeito. É, Eles têm que fazer os memes com esse Gambitão Não, aí. esse seriado eu assisti todo, assim, eu, tipo, bati ele, assim, dias, ele é muito bom. E eu não, olha ele só, é da não tinha Netflix. pensado nisso, E mas vocês ele estão tem falando uma cenas muito coisa. legais. Vocês estão falando uma coisa aí que é isso. O meme ele gera identificação. E quando a gente começou a fazer, viu que a linha de meme estava dando certo, nós tivemos muito uma proposta, Roberto, de juntar o meme e colocar as propostas do Ciro. Então, o meme não era só para ser engraçado. A gente tentava sempre comunicar algo que estava de acordo com o projeto político do candidato. Então, as pessoas falam de memes, e aí eu vejo que muita gente erra nisso, né? De achar que o meme é só para ser engraçadinho. Não é só para ser engraçadinho, tem que ter uma função. A gente, por exemplo, usou muito meme para reduzir a rejeição do Ciro. A gente teve uma época que nós percebemos que nós tínhamos um pouco feminino muito baixo, eleitor do Ciro. E a gente começou a produzir memes nesse sentido. A gente fez um da Turma da Mônica, lembra, ô Ismael? Que foi Uhum. sensacional, lindo meme, lindo. E funcionou, e reduziu a rejeição. Então, assim, qualquer trabalho Sensacional, gente. de marketing O político, Fer- ele tem que ter um objetivo. o Fernando acabou de me lembrar agora um meme que também foi escandalosamente compartilhado, que foi o do Ciro, professor Girafales, né? Esse é muito Explicando. bom. Gente, muitas ideias, assim, para quem está ouvindo, o que a gente está conversando aqui são com pessoas que conseguiram comunicar uma mensagem, apresentar alguém que estava numa campanha que não tinha muitos recursos, né? Uma campanha que foi aparentemente bastante difícil para ele, no momento em que tinham dois candidatos assim, muita evidência e um levando facada e, enfim, uma loucura acontecendo e esse candidato poderia ter caído no esquecimento, né? Mas a gente viu que houve essa movimentação e essa mobilização do Fernando, do Ismael, do pessoal da Cirão Carioca, e daí isso foi multiplicando
né, para outras pessoas de outras regiões que foram fazendo Sim, esses memes. Mas o é, que eu achei muito legal, Fernando, falar é isso, não é fazer um meme só para ser engraçadinho. O meme ele tem que ser realmente uma maneira da gente levar uma mensagem, mas de uma maneira leve, porque afinal de contas ninguém está numa rede social para ficar falando de coisa séria. Então, se você consegue deixar um assunto que é importante, mas de uma maneira interessante e bem compacta, né, Fernando? Também que nada mais compacto que o meme, né? sim. Desenhado, E enfim. acabou que calhou também que nessa época as redes começaram a dar muita força para as imagens que aconteceu o Instagram. E a gente fez o Instagram também, que é o Ciro Gomes Isso. Memes, que é o Cirão Carioca. Tem o Cirão Carioca no Facebook, no Twitter, no Instagram é o Ciro Gomes Memes. Então isso também acabou ajudando muita gente. Agora as redes sociais já estão mais focadas em vídeos. Aí nós fizemos o Ciro Gomes no TikTok, que aí estamos tentando agora trabalhar de levar esse mundo do meme para a versão vídeo. É difícil, é complicado, mas você tem que ir se adaptando, né? Justamente para poder alcançar o seu objetivo político. E é assim, um trabalho que vocês contam aí com a colaboração de algumas outras pessoas que também disponibilizam um pouco do tempo delas, né, Uhum. para poder desenvolver esse conteúdo. E isso que é muito interessante, né? Tem muitas pessoas que não são do meio, não são do marketing digital, não são publicitários e conseguem, né, comunicar de uma maneira muito bacana e que tem dado muito certo, né? A Só gente vê. rápido comentário, Roberta. Eu lembrei de um meme que com certeza o pessoal que está nos ouvindo já viu esse meme rodando nas redes sociais, que é um que o Ismael fez, foi em cima do Todo Mundo Odeia o Chris, que tá o Eu Júlio, lembro. a Rochelle e tá a Rochelle olhando pro Júlio e ele botou o Ciro sentado do lado do Júlio. Aí é o Júlio falando assim: achamos nosso candidato, Rochelle. Esse meme é perfeito. Eu lembro que na época eu fiz um textozinho, uma historinha, um diálogo, como o Bertão diálogozinho lá. Mas esse meme é perfeito porque o Ciro tem essa questão de professor de economia, o Júlio é um personagem conhecido por Eu lembro ser disso. muito econômico e trabalhar muito. E o Júlio falando, achei o nosso candidato Rochelle com o Ciro do lado, ficou muito perfeito. Eu fiz uma legenda boa, com um diálogo legal. Esse meme é muito legal. Acho que esse meme sintetiza bem o que a gente está falando aqui do uso do humor, do marketing, no marketing político, né? A sua cabeça já pensa em, assim, ela já trabalha em memes, né? Tipo, ela olha uma situação e já nasce um meme ali, pelo que parece, né? Porque parece que vocês têm ideias assim o tempo todo. E como é que surgem essas ideias, além desse conteúdo que vem, que é coisa do momento, né? Que está acontecendo, conteúdo quente. Mas assim, esse do Július, por exemplo, tipo, tá ali parado do nada, fala, vou fazer um meme. Como é que é? Conta aí. Acho que esse foi Ismael, não lembro. Foi tu, Ismael, que teve essa ideia, não foi? Do Július? É. Foi, acho que foi, porque acho que eu estava dando uma olhada no Google de imagens de Todo Mundo Odeia o Chris. Aí eu vi essa imagem, que a gente tem que trabalhar sempre com imagem de boa qualidade, né? Aí eu vi essa imagem que era do Júlio com outro cara, que era do episódio. Aí eu falei, pô, dá para mexer nessa imagem, botar a cara do Ciro e botar alguma coisa que certamente o Júlio iria falar para a Rochelle, né? E deu certo, né? Muito bacana. E você, Fernando, como já surgiram ideias assim, tipo, você falou, nossa, mas eu tô aqui, sei lá, dando uma volta aqui na praia e veio uma ideia de um meme, assim, como que você faz? Já aconteceu isso com você, de chegar ideias de memes, assim, tipo, do nada, você nem tá pensando e vem aquela ideia. Nossa, direto. E pior que vem momentos que momentos assim, que você, sei lá, tá aí, tá saindo de casa, aí vem uma ideia muito boa, aí você pensa, se eu não fizer essa ideia agora, vai perder o time. Aí eu paro, tudo me atrasa, mas eu fico no celular fazendo meme. Gente Ou do mando a ideia céu. pro Ismael, para alguém fazer. Mas é direto. Isso aí tua cabeça começa a trabalhar em memes. E só que assim, mídia digital, Roberta, você sabe muito bem,
é algo muito dinâmico. Então, se há 2 ou 3 anos atrás eu pensava numa imagem, hoje em dia eu já estou me doutrinando a pensar em vídeo. Pois E é. assim vai andando. É difícil, cara, é difícil. Por isso que você vê que é uma rotatividade. Você vê um pessoal nas mídias de mídia digital em cima, daqui a pouco já troca tem uma outra galera. Eu vi, inclusive, uma postagem do Felipe Neto, que eu achei até que ele foi meio infeliz, que ele criticou um pouco essa galera que está investindo em shorts, né? Em esse conteúdo TikTok de 15 segundos, 30 segundos do Rio, do Instagram. Aí ele achou, não, pô, mas a pessoa está abandonando uma produção de conteúdo mais robusto por causa de shorts, né? Porque tá falando do YouTube, que ele tem lá, 5, 10 minutos de vídeo. Mas é isso, mídia social é isso. E quem não se adaptar acaba morrendo. Acho que rolou uma coisa do tipo, pô, cara, sério que vou ter que fazer videozinho curto de Sério? shorts? Acho que Sério rolou um pouco isso? disso. Mas É assim, essa a você vida. produzir um conteúdo de 15 segundos é bem mais fácil do que você produzir um vídeo de 10, 15 minutos, né? Até porque você produz no celular, você vai filmar alguma coisa que está acontecendo, ou vem uma ideiazinha rápida, né, para fazer esses conteúdos. Então, ninguém tem toda essa estrutura também, né, Fernando, para estar fazendo vídeos longos. Mas eu acho uma pena, assim, que as imagens estejam perdendo espaço. Eu gosto muito, bom, eu sou suspeita, né? Mas eu gosto muito de conteúdo de imagem. E o conteúdo em vídeo, ele é muito mais trabalhoso, né, gente? Vocês concordam, né? Muito mais. Mas eu nem sonho que quer fazer vídeo. Não, Não, eu já já fez fiz alguns alguns vídeos bons. vídeos do GTA, né? É, Que até gerou uma certa polêmica, porque envolvia um soco, né? Num boneco que falava Bolsonaro 2018. Aí o personagem, acho que é o CJ, né? Dá uma porrada no cara e não pode usar violência. Mas deu pois é. certo, né? Até hoje, esse. Aliás, é até um meme que pode ser reaproveitado, não precisa nem fazer nada. O bom desses memes de vídeo é que, dependendo de como eles são feitos, você não precisa Vocês já mexer em muita reformaram um coisa. meme, tipo um meme que foi feito há dois Já, anos atrás, 3 anos, e daí você fala, aquele lá agora fica legal nesse contexto aqui, vamos dar uma reformada aqui, vamos pegar né, tipo a comida do Natal e a gente dá uma arrumadinha para comer no domingo. Vocês já fizeram isso? De Acho que requentar o já. meme? Já, direto. Os maiores vira e mexe faz isso também. Sempre faz. Mas na verdade, o que eu acho mais legal é quando nós fazemos um meme, aí as pessoas pegam esse meme, botam uma legenda, faz uma outra montagem em cima. Isso eu acho muito, usa como perfil de Facebook, de Twitter. Isso é muito legal quando a gente vê as pessoas, quando o meme ganha vida, aquela imagem ganha vida, as pessoas usam de outras formas. Isso é É muito que maneiro, naquele muito momento você maneiro. sente que você conseguiu se comunicar com aquelas pessoas, né? Você conseguiu Sim, sim. falar com aquela pessoa. Eu acho muito bacana também. E isso que você falou também da pessoa às vezes mudar alguma coisa, parece que a ideia ela vai igual uma planta, assim, ela vai crescendo, crescendo, vai tomando uma proporção, né? Porque cada um vai colocando um pouquinho a mão naquele meme ali e vai transformando ele. você acabou de falar agora de reformar meme. Agora, hoje, né, saiu uma notícia de que o Haddad provavelmente vai vir ser candidato à prefeitura de São Paulo. E eu e o Fernando, a gente já tinha bolado um meme que era. Tem um episódio do Chaves que o Kiko dá um vale de 1 milhão de cruzeiros, né? E o Chaves fica, Uhum. o Chaves fica todo bobo, né? Só Doido. que aquele vale não vale porcaria nenhuma. Então a gente tinha feito antes, né, com a cara do Lula, o Kiko e o Boulos, o Chaves, né, que o Kiko, o Lula prometendo ao Boulos um vale de 1 milhão de votos. Esse meme já vai entrar amanhã, né, Fernando? Exatamente. É Só fiquem exatamente Reformulado. de isso. olho lá na Cirão Carioca. Quem não segue, não importa aí qual a sua, enfim, quem você apoia, mas assim, sigam para poder entender como que são feitos esses memes, gente, porque eles fizeram É. e fazem muito sucesso, né? Inclusive, eles conseguem, olha só, eles conseguem reformar o meme e reutilizar. Os memes da Cirão Carioca, eles são recicláveis, inclusive, né? Eles Aí
Cirão Carioca no Facebook, Twitter e o Ciro Gomes Memes no No Instagram. Só Instagram. Eu vou seguir que a gente deixar está tudo sempre lá. aqui na descrição para o pessoal ir lá poder se inspirar, enfim. Porque assim, é uma alta produção, gente. Tipo, é uma fábrica de memes, entendeu? É aquela. Ali eles não brincam em serviço, é uma fábrica de memes. Tem uma situação que eu queria conversar aqui com o Ismael, quando um meme toma uma proporção e uma situação que, dependendo de quem fez esse meme ou essa ilustração, pode ser um pouco desagradável, mas eu acho que isso são ossos do ofício. E o Ismael deve estar acostumado. Recentemente, o Ismael teve exposto uma arte dele em um canal, né, que é bem conhecido e que supostamente apoia ali um outro político que não o político que a Ciro Gomes Memes apoia. E foi feita uma exposição e tomou assim proporções bem grandes, né? Ismael, como que você conseguiu lidar com essa situação? Ou isso para você, tipo, faz parte? Ou você ficou chateado de alguma forma? Foi um comentário desagradável sobre uma arte que você fez, né? Você sabe qual foi o canal, eu não quero mencionar para a gente não ajudar a engajar, enfim. E como que você recebeu isso? Você ficou assim, poxa, né, chateado? Ou você falou, nossa, que legal, obrigado por me divulgar. Como que foi isso? Na hora, quando me veio a notícia, eu estava trabalhando aqui, porque eu também estou fazendo um livro ilustrado, né, que é para um projeto da UFRJ. Aí, do nada, me mandaram uma mensagem dizendo: eu vou até falar aqui o canal, porque o canal não teve culpa disso. Aliás, eles até botaram meu nome também depois Foi. nos créditos. Mas eles falaram: saiu tua ilustração lá no Meteoro Brasil. Eu falei: como? Aí eu nem, sabe, nem sou muito ligado no Meteoro Brasil. Eu conhecia, assim. Aí comecei a ver, quando eu abri meu Facebook, a primeira coisa que eu vi foi uma pessoa fazendo uma crítica baixa e chula da minha arte, né? E essa pessoa apoia o outro candidato que é nosso rival. Eu fiquei meio puto, né? Falei assim, porra, acho que essa pessoa, e é minha amiga no Facebook, falei, acho que essa pessoa não deve saber que fui eu que fiz. Aí eu fui lá e comentei, quem fez essa arte fui eu. Aí começou, assim, tudo começa com um ataque, né? Quando, né, uma coisa começa a repercutir para o candidato, que é, né, o seu adversário, então os ataques começam a vir, eles vêm de maneira muito baixa. E isso ficou rolando o dia todo e eu vi que depois não tinha nada a ver o vídeo, né? O vídeo, aliás, tanto o vídeo quanto a minha arte era uma paródia, o Fernando sabe disso, era uma paródia, assim, não era uma coisa bolsonarista que bota lá, faz uma pintura do Bolsonaro em cima de um tanque de guerra, ou, sabe, exaltando a violência, não, era foi mais uma pintura de brincadeira do que algo que fosse levado assim a criar mais um Entendo. mito, né? Uhum. E a gente acaba, obviamente, depois de uma repercussão dessa, a gente, obviamente, chama inimigos, vamos botar assim, entre aspas, políticos para si, mas são os ossos do ofício, né? Se você está Sim. na Até chuva, é para se aproveitando o molhar. gancho da pergunta que eu te fiz, eu vou perguntar para vocês. Uma página que consegue ter tanto conteúdo viral dessa forma, é claro que tem um lado positivo, e eu também nem sei se seria um lado negativo, mas também tem essa questão de sofrer ataques de haters, né? E como que vocês encaravam essa situação lá quando a Cirão Carioca começou, e hoje, não só na Cirão Carioca, mas também com a Ciro Gomes Memes, que também é um perfil no Instagram que cresceu bastante, né, devido ao conteúdo ser muito bom. Como que vocês. É diferente a forma com que vocês olhavam para esses ataques de haters antes e como vocês enxergam hoje? Porque tem dois caminhos que você pode olhar essa questão. Uma é você entender o hater como engajamento. Gostemos ou não, o hater ele ajuda a tua publicação a pegar força. Cada comentário ali, o algoritmo entende que tua publicação é relevante e começa a te dar força. Então, tem gente que tem muita tese de deixar rolar. No Cirão Carioca,
O Ciro Gomes memes eu deixo rolar, não faço esse filtro lá, deixo rolar bem. No Cirão Carioca, que quando o cara se exaltava lá, eu bania sem, sem pudor nenhum, saia banindo. Não tinha dor de cabeça, não. E tem aquele Porque, comentário, né, que é assim, você vê que dá para tolerar, e tem aquele tipo de comentário que realmente não dá para deixar, né? não dá para deixar. Eu no ano Cirão tirei muita gente. E foi engraçado que esse trabalho feito fez com que eu meio que é, estabelecesse um perfil do meu público. Porque quando você começa a botar um conteúdo de determinada forma, quem vai te seguir é quem gosta daquele tipo de conteúdo. E como eu fui banindo os haters, então o Serão Carioca acabou ficando um espaço bem mais seguro para as pessoas interagirem. Então, acabamos dando um perfil lá no Serão. Mas é Bacana isso. Mas isso. assim, nunca, vou te falar, Roberta, nunca, e ouvinte, nunca levamos por coração hater, não. Nunca ficamos magoados, tristes. No início, a gente teve uma pilha de botar uma coisa e as pessoas talvez não gostarem, reclamarem, a gente, não, vamos tirar, não vamos tirar. Depois de um tempo, a gente não gostou, ok. Esses Faz somos outra. nós, esse é o nosso perfil, a gente segue essa linha e vamos seguir com ela, porque tá dando certo até agora, né? Nossa preocupação hoje é com o algoritmo e as regras das plataformas. É a nossa Isso. preocupação. Opinião, o pessoal gosta, desgosta, acha que é um bom serviço para o Ciro, um desserviço. A gente não tem mais muito essa preocupação, não. Porque já também tem uma linha, você com o tempo começa a ter uma linha de atuação, um critério, e aí fica mais tranquilo com o tempo. Então, a Até nossa preocupação hoje é com o algoritmo e punição, porque eles já apertaram muito, então qualquer coisinha de violência pode gerar uma denúncia, que acaba te punindo a página. Nós temos muito essa preocupação. perfis políticos também, Fernando, acho que são os que mais sofrem ataques, porque é muito difícil alguém fazer isso num perfil de empresa institucional, entendeu? Então, acho que ali no perfil que a gente está falando de política, a gente está falando de paixão, né? Então, as pessoas realmente às vezes estão movidas por paixões e elas vão, com certeza, em algum momento elas viram que tem uma página, uma determinada página, um perfil no Instagram que está fazendo muito sucesso. Eu sei que tem muita gente que vai seguir só para ficar ali, sabe? Ali falando, chateando, aborrecendo. E também acontece muito de ter ataque, né? De tentar derrubar o perfil, essas coisas. Eu acho que tudo isso faz parte de para quem faz conteúdos como os de vocês, e tem que estar realmente seguindo as regras da comunidade, né? Sempre de maneira atenta. Para quem estiver ouvindo aqui, é muito importante isso. Tá sempre atento com as regras porque assim, a gente tem essa ideia, ontem a gente estava falando isso na live da gestão de tráfego, no podcast. A gente tem uma ideia, muitas vezes, de que as redes sociais, elas são terra de ninguém. E elas não são, elas são, você entrou num lugar, num clube, numa escola, tem aquelas regras de boa convivência ali. E as redes sociais também têm as suas políticas, né? Então, acho que também quem administra, principalmente grandes perfis, tem que estar atento a isso, né? E vocês tiveram essa preocupação, né? Exatamente. E só para comentar esse caso da repercussão do meme esse caso é interessante porque não foi esse caso em si, ele não dá para caracterizar ele como meme, foi uma ilustração. E o Ismael usou muitas referências do RPG, que ele gosta muito, a galera old school que gosta do RPG gosta muito e tal. E é um meme que tem anos esse meme, essa ilustração, e acabou que um canal ressuscitou porque ele começou de novo a rodar nas redes de forma orgânica, não foi a gente. Acabou que esse canal pegou e achou que fosse uma coisa recente. Aí disseram que nós tínhamos nos inspirado no bolsonarismo. Aí eu entrei em contato, eu falei, ó, por favor, primeira coisa, dá o crédito para o Ismael e para o Cirão Carioca. E aí eu expliquei, ele até fixou comentários que não tem nenhuma inspiração, nem de longe isso, que é Mas uma é outra louco isso. vibe, entendeu? Se Mas é insano bobear, isso. nosso trabalho acabou inspirando outros candidatos, dos Ah, não tenho bolsonaristas. Eu não dúvida. duvido disso. A gente pode ser inspirado em outras pessoas. Eu acho que é mais provável
isso ter acontecido. Mas a gente em Do que um si, movimento contrário. a gente em si nunca se inspirou em bolsonarismo nem nada do tipo. Tanto é que quando nós começamos a fazer os memes, a galera do Bolsonaro, eles trabalhavam muito com a coisa do capitão, super Bolsonaro como super-herói. É uma coisa meio ele com a cadeira tudo musculoso, é outra vibe. A nossa Outra vibe de vibe. humor foi muito diferente. Aí foi até legal que o pessoal do Meteoro botou, fixou comentário e tal. Ele até achou que fosse algo novo. E o vídeo dele não foi de crítica. A pessoa que criticou o Ismael foi a pessoa que era de outro partido, mas o vídeo assim, dele não foi de crítica. Foi o vídeo que ele falou o seguinte, gente, essa é uma estética diferente que fala para outro público. Foi mais ou menos o argumento ali do Meteoro. Ele não criticou, não disse que era ruim, o que era bom. Até porque a arte não existe arte boa nem ruim. Mas ele foi nesse Sim. sentido, de falar, cara, isso aqui já é uma estética que atinge outro público. E realmente, cada estética você acaba atingindo um determinado perfil. Vou dar um exemplo bobo aqui, mas dar um exemplo bem caricato. Se você tiver a necessidade de falar para adolescentes de 13, 14 anos, você vai ter que usar a estética do K-pop. É simples. Não adianta. Você tem que ver a estética que se É o adequa. que é agradável aos olhos deles, né? Que traz Exatamente. que eles conseguem prestar atenção na mensagem, né? A gente tem que fazer, quando a gente vai construir a gente vai entender esse público, a gente vai falar em linguagem, né, na fala, a gente não está falando só do texto que você vai escrever, a gente está falando na questão audiovisual também, né? Perfeito. É isso. Gente, olha, por mim eu ficaria com vocês aqui. Eu acho que se a gente for falar de memes aqui, a gente pode falar, tem assunto aí para muito tempo, porque a produção é grande. Eu quero, por falar em produção, eu quero fazer uma última pergunta e deixar livre para vocês falarem um pouco. Se vocês têm se vocês têm alguma uma meta, vamos supor, todos os dias a gente tem que colocar um meme por dia, ou dois ou três, ou a coisa vai, ou vocês vão deixando rolar conforme vem a inspiração e a criatividade. Acho que é mais por inspiração, né, Ismael? A gente não fica pilhado de ter algo todo dia, né? Acho que a gente busca mais fazer. O Ismael pode falar que o Ismael que tem mais esse processo criativo dele, é mais por inspiração, né, Ismael? Depende muito do tipo de notícia política que está sendo vinculado, né? Se for algo muito, por exemplo, muito pesado, né, a gente vai tentar levar, fazer um meme, mas que não, sabe, não tem a veia cômica como se fosse assim, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui do que aconteceu em 2018. O Fernando vai lembrar disso. Quando ocorreu lá a fakeada, né, do Bolsonaro, a gente recebeu, não foi, Fernando? A gente recebeu assim vários memes no WhatsApp, coisas que não, eram impublicáveis naquele momento, né? Mas é que eram engraçados, não era, Fernando? É, E verdade. teve aquele do Pula Pirata que Então, até vocês para a gente lembram, né? fazer meme, a gente tem que ter bom senso também, né? Tem É que ter isso. bom senso, porque fora os ataques que a gente ia receber, né? Aliás, até naquele momento ali que aconteceu aquilo, ia ser até justo, né? Porque a gente não Uhum. tinha, a gente não sabia realmente a gravidade da coisa, né? Se fosse hoje, né, para você ver como é que o tempo muda as coisas. Naquela época, né, aquela exaltação ao mito, e a gente tinha que ter todo um cuidado para não publicar certas coisas. Hoje, nego ia fazer assim, ia bater foto e fazer um meme na hora se ele tivesse tomado aquela facada. Ah, Se ele com tomasse essa certeza. facada hoje. Vocês acham Ou isso? seja, Vocês acham que a visão com certeza. da facada naquele é diferente de Não agora? tem aquele personagem do Bart Simpson que faz aquela risada, não tem? Tem. Ia ter nego fazendo, ia gravar, né? A facada fazendo aquela risada, Eita. né, na hora, né? Agora, ô, Roberto, deixa eu fazer Agora, um comentário. Que você falou, o Ismael falou de momento, como os anos passam, muda a percepção. Isso aconteceu muito com os políticos também, porque quando nós entramos nessa empreitada de meme, foi uma coisa revolucionária.
Foi. Então havia uma aversão, muita gente olhava torto, achava, pô, política não é isso e tal. Você vê como as coisas mudaram? Hoje estamos gravando esse podcast no mês de julho, dia 22, 22, 23, e a gente teve um caso agora que o próprio Ciro pegou um meme na internet e colocou nas suas redes sociais com um perfil de foto oficial. Perfil, foi. Cara, vocês não têm noção de como isso é uma É, mudança total de percepção. eles conseguiram finalmente entender que as redes sociais não são como a mídia tradicional, que, enfim, tem que falar de Não, forma não é, não sisuda, é. que as pessoas não estão ali para ficar vendo coisa séria, porque de problema já basta a vida real. Né? A gente, claro, vai ali ver, enfim, notícias e tal, mas que as redes sociais são um momento que a gente quer rir um pouco, que a gente quer ver um gatinho fofinho, que a gente quer olhar porque é a vida dos Exatamente. outros, Só né? para contextualizar, para quem É, estiver ouvindo esse podcast no futuro, o Ciro gravou um vídeo que ele fez uma operação de catarata, botou uma proteção ocular, que ficou muito parecido com a personagem Vegeta de Dragon Ball. Aí as pessoas começaram a fazer meme, comparando, botou o Ciro com roupa de Dragon de Super Saiyajin, de Saiyajin, com o cara do Vegeta, até que chegou alguém e fez uma ilustração mesmo do Ciro como Saiyajin, desenho e com aquela exato. roupinha toda. E a própria militância começou a pedir, não, Ciro, bota a pessoa começou a trocar, né, as Ele fotos de perfil e colocou botar, no perfil, primeiro no perfil de Facebook dele, que acho que é ele mesmo que gerencia, e hoje, gerencia, e aí foi. aí no outro dia, botou nas redes oficiais. Castor também aí passou pela equipe de marketing dele, porque isso tudo aconteceu no meio da madrugada, então ele só tinha como fazer ali do pessoal, mas depois eles entraram, botando nos oficiais e deu uma repercussão monstra. A troca de imagem dele, do perfil pessoal do Facebook é fechado, vocês terem noção, falando hoje, pode estar muito mais quando você for lá conferir, deu mais de 30 mil compartilhamentos. Então vocês veem a Gente, força que tem o foi. engajamento, entendeu? Estamos Então é mudando isso, muito. mas houve uma mudança de percepção ali. Nós que trabalhamos em prol do CIR, a gente percebe claramente que houve totalmente uma mudança de percepção no uso do humor no marketing político. Mudou muito mesmo. Hoje está muito mais fácil do que antigamente. Hoje em dia, os políticos profissionais procuram, né, pessoas para fazer isso. Eu vou Vamos citar, montar aqui na estratégia política sim, digital uma sessão só de produtores de memes, gente. Vai ser sim, eu vou te dar um exemplo, sucesso. Roberta. O João Dória, nesse momento que nós estamos falando, o governador de São Paulo foi o que ele contratou pessoas para usar memes nas suas redes sociais, para fazer piadinha com a calça apertada dele, ele contratou pessoas para fazer isso. O Sério, Boulos em São Paulo também está o usando muito bolo, né? memes. Negócio de bolo, de café com Então, bolo e assim, bolo. virou parte do marketing político você usar o humor, o satírico, né? Essa mensagem faz através do chamado meme. Acho que marketing político não vai regredir nisso, não. E é muito legal porque às vezes coisas que poderiam repercutir de uma maneira negativa para esse político, quando ele consegue fazer isso se tornar um bom meme, ele consegue reverter isso e muitas vezes torna até uma marca registrada dele. Né? Muitas vezes ele é reconhecido e algumas pessoas vão ter um pouquinho mais de simpatia por ele, né, por conta de um meme, né? Que ele pegou um Sim, assunto que era ali muitas vezes é difícil, ou às vezes era um motivo de deboche, sei lá, como a calça apertadinha do Dória, né? E fazer um. Tem figurinha do Dória no WhatsApp dançando com a calça apertada. Então, assim, isso você consegue humanizar o cara e consegue fazer com que ele seja mais simpático aos olhos das pessoas, né? Mesmo muitas vezes não sendo, mas você consegue fazer isso através de memes. Isso que aconteceu hoje, né, ontem, né, no perfil do Ciro Gomes, para mim também foi um marco dentro do marketing político, assim, foi inédito, inédito, para ser muito sincero. Mas isso só aconteceu porque o Ciro Gomes consegue ter um diálogo com a própria militância dele. Então ele está sempre antenado nas coisas que eles estão fazendo ali, né? E ele está conseguindo conversar com essas pessoas e fazer coisas que talvez ele não fizesse,
né? Porque ele está prestando atenção no que aquela militância está falando, está desejando e está curtindo naquele momento. Vocês acham que realmente essa questão dele ter um contato mais próximo com o público dele, conhecer bem, tá favorecendo essas mudanças que estão sendo assim inéditas até na política de uma forma geral, né? Não, eu acho que favorece sim, claro, mas eu acho eu acho que parte muito do político em si. Claro que você ter contato com militância ajuda muito, mas tudo no fim das contas, tudo depende do político. Então, quem for trabalhar com marketing político para algum candidato, tem que ter noção que, no fim das contas, depende muito deles. Por mais que tenha contato, se o cara for teimoso e falar não, é complicado pra caramba. Mas com certeza, quando você tem alguém que se liga à sua militância, isso facilita muito. Se quem, assim, eu sei que muitas pessoas que escutam aqui, né, o podcast, elas trabalham, né, com assessoria ou com gestão de perfis políticos e elas sabem que é isso que acontece. Eles ficam muito resistentes, né? Algumas mudanças, principalmente mudanças tão que para muitos são tão absurdas como postar um meme, mesmo ainda que ele seja leve, né? Mas eu acredito que é realmente você explicar e falar, vamos fazer um teste? Vamos testar? E o cara vendo a repercussão daquilo, ele quer que aquilo, né? Ele quer ter visibilidade. E ele vendo uma repercussão positiva daquela publicação, ele vai mudando aos poucos, né? Acontece muito isso. Então, cabe muito ao gestor propor essas mudanças e de maneira mais lenta, né? Dependendo do perfil do candidato. É verdade. Gente, vocês querem falar mais alguma coisa? Querem contar mais alguma coisa sobre a experiência de vocês nessa produção de memes que viralizam? Tem mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Enquanto a gente estava falando, eu estava fazendo um meme aqui, eu acabei de mandar pro Fernando. O Fernando em breve vai publicar. Olha só, então quem estiver ouvindo já corre lá daqui a pouquinho para ver esse meme, para ver o que que foi que o Ismael aprontou, porque aqui você viu que eles, eu não sei como que eles conseguem fazer isso, eles estão ali no assunto, mas está pensando no meme, né? É por isso que dizem que o brasileiro é o maior produtor de memes e o melhor do mundo. E eu não duvido disso, como eu disse na entrada do programa. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Vou chamar vocês mais vezes para a gente falar não só sobre memes, mas também sobre esses conteúdos virais, um pouco de estratégia. O Ismael está convidadíssimo a voltar aqui para a gente falar um pouco também da construção da identidade visual, enfim, de ilustrações dos perfis políticos. Quero agradecer muito, muito que vocês vieram conversar e bater um papo. Esse assunto tão maneiro. Obrigada. Obrigado pelo Nada, convite a de gente que você, agradece. Roberto. Muito bom. E vocês que ficaram ouvindo a gente até agora, não esquece de ir lá no @e política digital, seguir o nosso Instagram, que essa semana a gente ainda vai ter muita, muita, muita coisa bacana e muito podcast legal. A gente está aí com vários bate-papos. Um beijão a todos, um grande abraço e até a próxima.